Drones ucranianos eliminaram rapidamente a elite do regimento Akhmat. Acerte os 10. Refinarias russas estão em chamas. Vingança! Começou. Trump colocou a decisão sobre a paz nas mãos de Witkoff e Cushman. O que isso significa? Putin está novamente dividindo a Ucrânia em Radoshok. Zelensky entrou abruptamente. Os nossos estão redesenhando a linha de frente. Limpeza feroz em Kupiansk. Gerasimov delira com vitórias. Neste momento, as forças armadas da Ucrânia puniram severamente o exército russo. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Rutskalov e vamos começar. Urgente. As forças armadas da Ucrânia invadiram com força o covil do regimento Akhmat. Foi atingida a localização dos homens de Kadyrov na cidade de Gudermes, na Chechênia. Isso você precisa ver. Por outro lado, fontes da oposição russa afirmam que o alvo dos drones era, na verdade, o prédio da administração do FSB. Dessa vez, a destruição é muito maior. Há relatos de feridos. A noite pareceu agitada. Além disso, foram ouvidas explosões em Tuapse e perto de Krasnodar. É provável que a refinaria de Ilha, assim como um dos portos locais, tenham sido alvos de ataque. Pisquei. Já vi. Na região de Orlov, drones atingiram uma base de petróleo. Logo depois, começou um mega incêndio. Olha, isso... Já era, e até a refinaria de Shakimia tá pegando fogo. Eu não sei como eles estão aqui. Olha, vê só como tá pegando fogo. O Ministério da Defesa da Rússia, como de costume, relatou sucessos e afirmou que derrubou 45 drones. Explosões semelhantes estavam acontecendo literalmente em todos os cantos do território inimigo. Urgente! A equipe de Donald Trump tomou um rumo errado em suas tentativas de avançar o processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Washington está apostando não em diplomatas clássicos, mas em negociadores fora do padrão. O fim da guerra ficou nas mãos de um antigo parceiro de negócios do presidente americano e de seu genro. Principais mediadores no acordo de cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas. E é por isso que, segundo representantes da administração, eles foram colocados no centro das negociações para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Moscou está novamente tentando impor sua vontade. De Tabor, Putin instruiu a criação de uma zona de segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia na área de responsabilidade do Grupo Sever. A mídia russa interpreta essas declarações como um sinal do desejo do Kremlin de estabelecer controle sobre os territórios fronteiriços, regiões de Kharkiv, Sumy e Chernihiv. O lado ucraniano já desclassificou o plano astuto do inimigo. O principal objetivo da Federação Russa parece ser fazer todo o possível para garantir que a principal pressão sobre o plano de paz recaia sobre a Ucrânia. É por isso que eles são felizes. Este é um programa cognitivo. Agora, vamos às notícias operacionais da linha de frente. Volodymyr Zelensky informou que atualmente estão ocorrendo combates difíceis em Pokrovsk. No entanto, Kupiansk está quase totalmente liberada dos ocupantes russos. Nossos rapazes estão tendo mais sucesso na direção de Kupiansk. Embora a Rússia diga que tomou Kupiansk, nós, para ser sincero, praticamente já limpamos quase todos eles dessa cidade. Os próprios russos relatam incansavelmente supostos sucessos incríveis na linha de frente. Em particular, o general Valery Gerasimov inventou para si mesmo vitórias brilhantes. Diz que os russos supostamente cercaram Stepnohivsk. Na região de Zaporizhia, avançam com sucesso em Dnipropetrovsk, controlam 30% de Kostiantynivka e até entraram em Lyman, em Donetsk. Os defensores ucranianos rapidamente punem os ocupantes por essa mentira descarada. O exército russo perdeu elementos importantes de defesa antiaérea no Donbass.
Em apenas uma noite, uma lançadora caiu nas mãos dos batedores. Uma 9A-83 do sistema de mísseis S-300V, que estava em serviço de combate, e ainda 2 estações de radar caríssimas, um L-125 Niobe SV. Enquanto isso, perto de Ulaipol, as unidades russas ficaram presas em uma verdadeira carnificina. As forças armadas da Ucrânia agiram com tanta precisão que os ocupantes não conseguem se recuperar. Na direção de Pokrovsk, um fracasso total. Os nossos estão fazendo uma limpeza rigorosa, sem piedade nem desculpas. A direção de Kupiansk também está coberta de perdas russas. O inimigo simplesmente foi esmagado até o fim. Os generais em Moscou não entendem como controlar a situação. Drones ucranianos estão destruindo os ocupantes na Crimeia e já reina um verdadeiro pânico na península. Será que este é um novo estágio da guerra? Os primeiros detalhes na reportagem já em instantes. As forças armadas da Ucrânia retomaram o controle da situação em Ulaipol. Na região do povoado, mais de 20 tentativas foram repelidas de atacar nossas posições. E não houve um novo avanço, informam as forças de defesa do sul da Ucrânia. Hoje lá em Ulaipol está tudo alinhado. Uma nova linha de defesa, uma nova linha defensiva, consequentemente, também será levado em conta o relevo dessa região. Isto não é o Donbás industrial, infelizmente. Mas há rios, há faixas de floresta onde é possível manter as posições que temos hoje. Como ficou sabido, após o avanço dos russos nessa direção, o comando decidiu transferir parte das reservas para Ulaipol. Ao mesmo tempo, as forças armadas da Federação Russa já se apressaram em declarar a entrada das tropas diretamente no centro regional. No entanto, essa informação foi desmentida pelo nosso Centro de Combate à Desinformação. Também não se confirmou o boato das repúblicas sobre a ocupação do vilarejo de Vysoky. Eles chegaram no máximo perto da nossa área fortificada e do centro logístico. Tentam enviar grupos separados para as periferias. Em Ulaipol, novamente, há combates intensos. Para os nossos defensores, chegaram alguns recursos de reforço e está em andamento uma luta para estabilizar essa direção. Ao mesmo tempo, o principal foco dos esforços do inimigo continua sendo Pokrovsk, segundo os analistas. Os ataques acontecem 24 horas por dia, tanto na própria cidade quanto nos arredores, na tentativa de cercar os agrupamentos ucranianos. O inimigo controla a maior parte da cidade de Pokrovsk, o sul e o centro, e tenta realizar tais ações, além de constantemente cercar a cidade apertando o cerco ao redor de Mirnograd. No entanto, nos ataques incessantes na direção de Pokrovsk, os russos sofrem perdas colossais. Nosso comando não esconde isso. A principal tarefa das forças armadas da Ucrânia hoje é infligir um máximo de perdas ao grupo inimigo. E as forças de defesa estão lidando com isso. Absolutamente. A Rússia, de forma alguma, não pode morder a isca. Neste exato momento, existem mais de 200 forças inimigas por cada quilômetro quadrado. Ou seja, há um número considerável de mortos e feridos em campo. Isso é uma quantidade colossal. Ao mesmo tempo, além da defesa, nossos militares em Pokrovsk também conseguem avançar. Às vezes até conseguem progredir. E, em particular, conforme relatado, em alguns locais, periodicamente são realizadas operações de limpeza do inimigo do outro lado da ferrovia, que atualmente serve como uma espécie de linha de separação na cidade. As forças de defesa realmente conseguem realizar operações de contra-ataque, que acontecem, em particular, também em Pokrovsk. Estamos falando sobre Kupiansk. Estamos falando praticamente de todas as nossas localidades onde os russos tentam avançar. A propósito de Kupiansk, segundo o próprio Putin, a cidade está cercada e sob controle da Rússia. Na verdade, não há cerco nem de perto. E a cada dia, há cada vez menos russos na localidade. O inimigo, infelizmente, ainda está em Kupiansk, mas acredita-se que as forças de defesa conseguirão ampliar suas posições táticas. Hoje eu não estou dizendo que conseguiremos expulsar completamente o inimigo, embora... Mas a tendência que está se manifestando hoje em Kupiansk mostra que as forças de defesa estão conseguindo, metro a metro, limpar nossa terra ucraniana do inimigo. E boas notícias chegaram ontem dos territórios ocupados. Em particular, foram divulgados detalhes do ataque à Crimeia.
Assim, o Estado-Maior relatou que, na península, foram atacados os sistemas de defesa antiaérea Pantsir S-1 e Tor-2M, após o que drones conseguiram destruir um depósito de drones. Orion e Forepost, além de atingir um posto de comando e a concentração de tropas inimigas. Os canais locais pró-Rússia ficaram em pânico, dizendo que estavam voando todo tipo de equipamentos, até mesmo Mavics. E os Mavics têm alcance de 10 km. De onde e quem os lançou? Tá claro que não foram os militares ucranianos. Então, quem foi e de onde? São aqueles mesmos drones navais cuja participação, mais uma vez, foi confirmada pelos canais pró-Rússia, que, obviamente, cumpriam essa função. Mini porta-aviões que transportam Mavics, os Mavics entram e destroem o alvo. O Mavic é uma ferramenta ideal se conseguirem utilizá-los. Se conseguirem levar até a costa, depois disso são praticamente ferramentas impossíveis de destruir. Ou seja, basicamente, as forças de defesa usaram uma nova tática, quando um grande drone leva até o local do ataque. Vários pequenos. E considerando que tudo correu bem, parece que em breve os russos vão ter muito mais problemas na retaguarda. Neste momento, para as tropas russas, a linha de frente se transformou em um território de terror constante. Um novo predador invisível apareceu sobre as posições inimigas, o drone SP-2. Os russos estão completamente perdidos. O drone ucraniano rompe as fortificações deles, destrói pontos-chave da defesa e impede ataques planejados antes mesmo de começarem. O Kremlin não consegue atualizar os relatórios a tempo. As perdas são tantas que ninguém mais tenta contá-las com precisão. Mais detalhes sobre as nossas armas mais modernas na reportagem a seguir. O pior pesadelo da Federação Russa, ou melhor, o motivo pelo qual eles nem conseguem dormir. O novo drone de ataque ucraniano FP-2. O SP-2 é usado para atacar a retaguarda dos russos. Ele também pode carregar uma bomba aérea adaptada como ogiva. Com ogiva penetrante, ele não é frágil como os drones comuns. Na verdade, como ogiva, foi usada uma bomba FAP 100 de 100 kg, com a cauda removida. Ou seja, esse drone pode atingir alvos de forma bastante eficaz, porque a FAP 100 é, por exemplo, a principal bomba da época da Segunda Guerra Mundial, a bomba mais produzida em massa. E, ao mesmo tempo, ele pode atingir alvos com alta precisão. A informação sobre o uso desses drones é confirmada tanto pelos ocupantes quanto pelos próprios militares ucranianos que mostram seu trabalho contra o inimigo nas regiões de Donbass. A marcação ALFAP indica o caráter fragmentário explosivo do projétil, destinado a atingir alvos desprotegidos e pouco protegidos. O FP-2 pode atingir tanto alvos estacionários quanto, em alguns casos, alvos móveis. E isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, é possível atingir aqueles mesmos lançadores de Iskander quando eles estão posicionados. A empresa ucraniana Firepoint apresentou o drone de ataque FP-2 na categoria Middle Strike. Ele repete o design do drone de longo alcance FP-1, que é usado para atingir alvos na retaguarda. Aqui está localizada a maior parte dos depósitos e centros logísticos de nível militar e de linha de frente. Por isso, essa zona de impacto é muito importante. Os fabricantes oferecem o sistema tanto como a plataforma de lançamento estacionária clássica, quanto em uma versão móvel para implantação rápida, disfarçada como um caminhão militar comum. Você pode chegar perto como quiser. Mais perto, a 10 km da linha de frente, lançar rapidamente e sair rapidamente da zona de impacto. Ressalta-se que o relativo baixo custo e a disponibilidade dos drones, combinados com uma ogiva pesada, permitem que a Ucrânia compense, em certa medida, déficit de armamento de mísseis de alta precisão.
O FP2 pode ser considerado uma munição de alta precisão. Por quê? Ele é equipado com uma câmera. Na região, digamos assim, a cerca de 10 quilômetros da linha de frente, é instalado um retransmissor, e esse drone voa como um FPV, ou seja, ele tem uma câmera a bordo e atinge o alvo de forma precisa. Ou seja, o operador vê o alvo antes de atingi-lo. Especialistas destacam que, devido à baixa altitude de voo e ao grande número, os drones podem contornar ou sobrecarregar os sistemas de defesa antiaérea do exército russo, o que em certas situações pode ter um efeito melhor do que os ataques dos complexos de mísseis HIMARS. Putin está novamente apertando o laço no pescoço da própria Rússia. O orçamento russo está se desfazendo, mas o ditador teimosamente tira dele os últimos recursos. As carteiras vazias dos russos não o interessam, mas os bilhões sim. Ele transfere bilhões para a guerra, os serviços secretos e a repressão, sem hesitar. A área social tem colapso, a economia sufoca e Moscou empurra a Rússia para um novo abismo de delírios imperialistas. Quem será a vítima dessa orgia financeira e até onde vai o aparato de Putin? Alta destruição. Todos os detalhes a seguir na reportagem. 1/3 do orçamento vai para a guerra e valores recordes são destinados ao setor militar desde os tempos da URSS. Putin assinou o orçamento da Federação Russa para o próximo ano de 2026. O governo deve financiar as propostas do presidente. E ele não tinha nada a propor, exceto apertar os cintos e aumentar os gastos militares. E assim, de acordo com o documento, é planejado gastar cerca de 30% do orçamento com o exército, o que equivale a quase 13 trilhões de rublos. Como destaca o The Moscow Times, isso não acontecia desde os tempos da URSS. Também estão previstos pouco menos de 4 trilhões para o item Segurança Nacional, de onde são financiados o Ministério do Interior, a Guarda Nacional Russa, os serviços secretos e o sistema penitenciário. Todos esses órgãos, de uma forma ou de outra, também estão envolvidos na guerra contra a Ucrânia. Na opinião dos especialistas, o orçamento simplesmente não vai aguentar essa carga. Toda essa estatística realmente me lembra muito o final do período soviético, quando eles tentavam, com um único indicador bonito para eles, melhorar o quadro geral do PIB, da inflação. Enfim, vocês entenderam que, na verdade, tudo isso é besteira, que a inflação tá alta, que o PIB tá zerado e provavelmente no quarto trimestre vai ficar negativo. Todos esses números oficiais que eles divulgam, na verdade, não é que sejam totalmente inventados, mas eles tentam enfeitar um pouco com algum indicador separado, que seja bom. Mas os bons indicadores na Rússia já dá para contar nos dedos de uma mão. E em 2026 vai ter ainda menos. Afinal, as quantias recordes para a guerra precisam sair de algum lugar. E sim, a parcela dos gastos sociais no orçamento russo. No ano que vem, vai diminuir, de 38% antes da guerra para 25%. Os gastos para apoiar a economia vão cair de 17,5% para menos de 11%. Em ambos os casos, estes são os valores mais baixos dos últimos 20 anos. Gostaria de lembrar que a partir de 1º de janeiro foi introduzido um imposto adicional de 20% a 22% na Rússia. A taxa de transporte e a taxa ambiental também aumentarão significativamente. Agora eles estão desenvolvendo algumas opções completamente novas. Queimou-se! Eu até acho que em breve vão cobrar até pelo ar, porque realmente precisam disso para cobrir o déficit do orçamento. E olha que 2026 ainda nem chegou, mas segundo as previsões oficiais dos economistas de Putin, o déficit já está garantido. Afinal, o país espera ganhar um pouco mais de 40 trilhões de rublos, mas pretende gastar mais de 44. A diferença, só para você ter uma ideia, é de 166 bilhões de dólares. Eles, claro, precisam entender que a alta inflação que estamos vendo hoje, na verdade, não foi embora. A inflação continua alta. Eles precisam entender que isso é causado por alguns fatores temporários. Eles precisam entender que, no geral, nossos números parecem bonitos. Ao mesmo tempo, alguns indicadores estão caindo de forma colossal. Por exemplo, o déficit dos orçamentos regionais está previsto em 800 bilhões de rublos, enquanto a ajuda do Kremlin está prevista em apenas 30 bilhões. Isso significa que os orçamentos regionais terão que cortar seriamente suas despesas.
E o que eles podem cortar? De novo, os pagamentos para os contratados, já que isso representa uma parte muito grande, uma fatia muito significativa das despesas dos orçamentos regionais. Bem, depois disso, vão ter que cortar as verbas sociais. Verbas sociais, verbas para reparo e manutenção dos serviços públicos de habitação. E assim por diante. Ao mesmo tempo, especialistas observam que o orçamento russo foi elaborado ao longo de mais de um mês, e os riscos inerentes a ele atingiram o pico no início do outono. Mas Trump, com suas sanções contra a Rosneft e a Lukoil, acrescentou enormes problemas para a Rússia no final do ano, o que... Quanto a Lukoil e a Rosneft, é claro que a situação é difícil para a Rússia, pois essas duas empresas representam quase 50% do volume total de exportações. Mas apesar de todos os fatores óbvios, oficialmente está tudo bem na Federação Russa. Todo o déficit tentam jogar para as regiões. Em Moscou e em São Petersburgo, como sempre, está tudo bem. Ou seja, podem escrever de novo. Um novo relatório sobre o crescimento da economia. Aqui tem um ponto interessante, por exemplo, sobre o PIB. Ou seja, eles acham que o PIB já está, pelo segundo ou terceiro trimestre, completamente estagnado. Mas mesmo assim, eles inventam ali um 0,6 só para poder dizer que, tipo, não, ainda não estamos em recessão. Curiosamente, 2026, segundo as estimativas dos analistas, com seus números obviamente irreais, pode finalmente fazer o povo de verdade sair às ruas. Isso diz respeito principalmente aos moradores das regiões mais distantes da Federação Russa. É isso aí. A riqueza dos recursos naturais que a Federação Russa possui como Estado já não está mais em Moscou. A principal riqueza nem está na parte europeia da Rússia, mas sim além dos Urais. E esses povos, essas partes da Federação, sem dúvida, levantam essa questão. Por que devemos continuar sustentando Moscou, que vive no luxo, e talvez ainda lá? Em São Petersburgo e mais algumas cidades muito grandes, enquanto nós mesmos vivemos na miséria. Além disso, um dos fatores mais importantes de descontentamento será a nova tributação das pequenas empresas. Analistas sugerem que mais da metade das empresas privadas simplesmente serão sufocadas pelo aumento de impostos, direitos aduaneiros. Ou então eles, os donos, vão estrangular aqueles que tiveram essa ideia. Com isso, encerramos nosso comunicado. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!